Olá, turma do sétimo ano do Fundamental 2, como vocês estão? Tudo bem? Seguinte, pessoal, essa videoaula ela é muito importante. Toda videoaula é importante, mas eu quero falar dessa daqui, sabe por quê? Porque ela é uma videoaula de revisão. Revisão para quê, professor? Semana que vem vocês vão ter o quê? Simulado, e eu preciso que vocês estudem bastante, beleza? Então vamos lá. Quando eu concluir essa videoaula aqui, eu quero que vocês entendam que eu vou estar enviando também lá na plataforma, tá bom? E também no grupo, um exercício de revisão. Vocês vão fazer esse exercício e qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo ainda essa semana, ok? Então se preparem aí, eu só vou aqui citar os assuntos que vocês podem estudar, já podem estar olhando aí as antigas aulas do canal para revisar esses assuntos, entender eles melhor, ok? Mas estuda, pelo amor de Deus. E não deixe para estudar em cima da hora, não deixe para estudar no último momento. Eu preciso que vocês tenham ótimas notas, ok? Vamos lá. Seguinte, sétimo ano, nós estamos falando muito sobre bilhete e convite. Pessoal, esses são gêneros textuais, bilhete e convite, e eles não são iguais, eles são diferentes, ok? Então, eu quero que vocês entendam que para o simulado nós vamos falar sobre bilhete e sobre convite. Um convite, pessoal, é um convite, um bilhete é um bilhete. Geralmente o convite ele faz uso de uma linguagem formal, para que todos possam entender. Mas o bilhete, ele faz uso da linguagem informal, coloquial, né? A pessoa vai colocar ali para que a pessoa que esteja recebendo o bilhete possa entender e já tá bom demais. Tem uma mistura, às vezes, de uma linguagem tecnológica, junto com uma mistura, né, de línguas, né, até um estrangeirismo. Então, um bilhete, ele é bem mais informal do que um convite, geralmente, tá? Fica atento aí a essa dica. Lembrando que nós já estamos falando sobre a linguagem formal e a linguagem informal. E vocês sabem muito bem que a linguagem formal, ela respeita a norma culta. O que é isso, professor? Ela segue aquelas regras gramaticais da língua portuguesa. Os verbos são bem conjugados, então tudo certinho. Agora, e a linguagem informal? É aquela que é conhecida como a linguagem coloquial, tá ok? Ela aceita gírias, ela aceita, de certa forma, o sotaque, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: estudem sobre bilhete e sobre convite. E percebam as diferenças desses dois gêneros textuais. Eu falei sobre isso, né, nas últimas aulas aí. Então, por favor, revisem esses conteúdos que estão no livro didático de vocês. E outra coisa muito importante. Pessoal, vocês precisam entender sobre o aposto. Aposto. Aposto é o quê? Um termo acessório da língua portuguesa. E quando é que ele aparece? O que é acessório? O que é acessório? Geralmente as mulheres usam alguns acessórios. Que acessórios são esses? Às vezes uma correntinha, né? Muitas mulheres usam, de homens também, enfim. Mas uma correntinha, um brinco, elas usam acessórios. Não é aquilo que é necessário para que elas possam estar vestidas, mas elas usam porque embeleza, porque deixa, como é que eu posso dizer? Aumenta a elegância, demonstra bem a vaidade. Então, esses acessórios não são necessários, mas são detalhes que fazem a diferença, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: no português isso acontece também. Tem aquilo que é necessário, essencial, e tem aquilo que é acessório. E o aposto, ele é um termo acessório, tá bom? Lá no livro didático tem a página sobre o aposto. Vocês vão estudar, vão ler e vão observar que o aposto ele é um conteúdo muito fácil de se entender, muito simples de se entender. Pesquise sobre ele. Você vai ver que, por exemplo, tem uma frase assim: o Lucas, vírgula, aluno mais bagunceiro da turma, vírgula, ficou rico ontem. Ponto. Professor, que interessante. Quem é o sujeito? O Lucas. O que aconteceu? Ele ficou rico ontem. Ficar, verbo, foi o que aconteceu, né? Ele ficou rico ontem. Agora, essa parte aqui do meio, que está entre vírgulas, que eu falei para vocês sobre aluno mais bagunceiro da turma, era necessário que eu colocasse? Não. Mas eu coloquei por quê? Porque eu quis acrescentar, porque eu quis explicar, eu quis detalhar. Então, é um termo acessório. Não era necessário, isso que está entre vírgulas, mas é um termo acessório e é muito importante que eu entenda que isso é um aposto, ok? Então, se você precisar de mais esclarecimentos, se você precisar de mais algum exemplo, pode me pedir via WhatsApp. Eu só estou relembrando porque essa videoaula aqui é uma videoaula de revisão para o simulado. Então, estudem esses dois assuntos: bilhete, convite
né? Lembrando que dentro desses assuntos você vai estudar sobre linguagem formal e linguagem informal, e tem videoaula sobre isso aqui no meu canal, tá bom? E também você vai estudar sobre o aposto, que é um termo acessório da língua portuguesa. Certinho? Tchau, tchau, pessoal, e tudo de bom, bons estudos!